Então, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os organizadores pela iniciativa de realizar essas atividades de divulgação científica através desses bate-papo, pesquisando Quirumirê. Acredito que é muito importante, né, essas divulgações através de redes sociais, enfim, para chegar ao maior número de pessoas possíveis, né, o conhecimento científico e os estudos realizados aí dentro da Baía de Todos os Santos. Bem, eu vou tentar aqui seguir, né, as questões norteadoras que foram encaminhadas pela comissão organizadora, e assim eu inicio com a minha apresentação. Eu sou química, sou professora do Instituto de Química, do Departamento de Química Analítica da Universidade Federal da Bahia, desde o ano de 2017. Eu atuo no programa de pós-graduação em Química, no programa de pós-graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente, ambos como docente permanente, e como docente colaboradora no programa de pós-graduação em Energia e Ambiente, todos eles na UFBA. A minha área de atuação é a cromatografia, aplicada a amostras complexas, como combustíveis fósseis, petróleo e derivados, renováveis e matrizes ambientais. Sobre a minha formação, eu fiz o meu doutoramento em Química Analítica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no tema de cromatografia, né, estudando esta técnica. Depois eu realizei alguns pós-doutorados em cromatografia aplicadas a amostras complexas na URGS e também na Universidade degli Studi di Messina, na Itália, onde dentro da cromatografia e das amostras complexas, os compostos de interesse foram os compostos aromáticos heterocíclicos sulfurados, nitrogenados e oxigenados. Bom, então qual a minha relação, né? Como que eu venho lá da química, da analítica, da cromatografia, como é que esta minha formação, ela tem relação com a BTS? Então, essa relação com a BTS, ela se deu a partir do momento que eu assumi como docente na UFBA. Eu procurei, né, como um professor que recém chega, né, num local diferente, uma referência. Então, eu já conhecia o trabalho do professor Jailson, né, nesta área de analítica, de cromatografia, então eu procurei ele para realizar, né, algum trabalho em conjunto, e ele prontamente abriu as portas do seu laboratório e também me convidou para participar de alguns projetos desenvolvidos, coordenados por eles. Entre eles, o projeto Quirimurê. Na época, foi em 2017, o professor Jailson ainda estava atuando em Brasília, né? Então ele me colocou também na época em contato com a professora Vanessa Hatt, que estava desenvolvendo um projeto também na Baía de Todos os Santos, sobre serviços ecossistêmicos e impactos ambientais. Então eu entrei como integrante neste projeto, coordenado por ela, e alguns dos resultados que eu vou aqui apresentar, né, no que a gente tem trabalhado na BTS, estão relacionados a este projeto. E mais recentemente, atuo também como membro integrante do projeto aprovado no ano passado sobre o derrame de óleo, né, que atingiu aí a costa brasileira, chegou também na BTS, né, em alguns pontos, cujo objetivo é avaliar os impactos subletais do derramamento de óleo de 2019 sobre as funções ecológicas chaves de ecossistemas marinhos na costa da Bahia. Ele é coordenado pelo professor Jailson de Andrade e pela professora Zelinda Leão, mas envolve um grupo bastante significativo de pesquisadores integrando este projeto. Bom, então agora eu vou falar um pouco do que a gente vem fazendo dentro da BTS, né, relacionado às nossas linhas de pesquisa.
Estamos em fase final de uma dissertação de mestrado, a defesa está prevista para ocorrer no próximo mês, onde nós estudamos, né, dentro da parte analítica, a extração em microescala combinada com cromatografia a gás, acoplada à espectrometria de massas, para a determinação simultânea de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e heterocíclicos sulfurados em sedimentos marinhos da BTS. Esse trabalho ele já foi submetido para publicação no Journal Chromatography. Já recebemos as considerações dos revisores e estamos, então, em fase de retorno, né, desta revisão para posterior. Esperamos posterior aceite da publicação. Então, falando um pouco, né, das amostras que nós estamos estudando, sobre a coleta delas, a localização e quais são esses locais. Aqui nós temos a Baía de Todos os Santos, né? Esse mapa é do trabalho de Andrade e colaboradores, onde eles avaliaram, também estão estudando compostos inorgânicos, né? Inclusive neste trabalho publicado. E nós estamos avaliando os compostos orgânicos. Então, os pontos, né, de interesse que nós selecionamos são aqueles locais sob influência antrópica, né? Sejam eles, então, o complexo industrial de Aratu, locais próximos, né, ao complexo industrial de Aratu, onde tem o porto de Aratu, a refinaria Landulfo Alves, o Rio São Paulo e o Rio Subaé. Então, estes foram os pontos selecionados para estudo dos compostos orgânicos. Estas amostras, elas foram coletadas dentro do projeto lá no ano de 2014, mas elas foram, então, devidamente preparadas e armazenadas, e nós pegamos essas amostras armazenadas e fizemos, então, a determinação dos compostos orgânicos. Então, que compostos são esses? Os nossos compostos de interesse são os compostos policíclicos aromáticos e os compostos policíclicos aromáticos contendo enxofre. Então, a gente priorizou os 16 HPAs prioritários, né, que são compostos, né, de interesse, tanto devido à sua alta toxicidade, né, efeitos carcinogênicos, mutagênicos, que alguns deles podem provocar, quanto também pelo fato de eles serem marcadores de contaminação antrópica, seja ela petrogênica ou pirogênica. Os compostos sulfurados, apesar de eles não terem um estudo, então não há muitas publicações quanto os dos HPAs, que são realmente os mais estudados, eles são interessantes como marcadores, porque eles estão presentes nos combustíveis, né? Então, eles podem identificar, através da presença desses compostos, uma possível origem, né, petrogênica no ambiente. E por fim, na sequência, por que a gente estuda o sedimento marinho? Por que a gente não estuda a água, no nosso caso, né? Porque os contaminantes, né, são eles contaminantes de petróleo, de carvão, material particulado atmosférico, né, como aqui representado, indústrias, né, contaminantes vindos de indústria, esgoto, efluentes, derrames de óleo, né, eles vão entrar no ambiente através de escoamento terrestre, enfim, desses pontos. E os compostos aromáticos, eles são hidrofóbicos, ou seja, eles têm pouca afinidade com a água. Então, eles tendem a eles ficam no sedimento, né, no material particulado, suspenso, na coluna d'água, e o destino final deles, então, é o sedimento. Por isso que a gente estuda o sedimento, porque é ele que vai nos dar a indicação da contaminação ao longo dos anos. Bom, agora falando um pouco da parte que a gente realmente atua, né, que também é importante
para dar um retorno à sociedade, para saber se esses ambientes estão contaminados ou não, a gente precisa desenvolver técnicas analíticas que sejam eficientes para determinar a concentração destes compostos. Então, nessa linha, nós temos atuado com técnicas de microextração, né? Que a gente chama de técnicas ambientalmente amigáveis, que são aquelas que utilizam pequenas quantidades de solvente, de amostra, pouco tempo de procedimento, né, de extração. E o que a gente vê na literatura, ao longo dos anos, é que as técnicas que são comumente utilizadas, elas utilizam procedimentos longos, que utilizam altas quantidades de solvente, longos tempos de extração e várias etapas. Então, aqui a gente quer também dar esse enfoque, né, para trabalhos mais analiticamente verdes, né. Então, esse procedimento que a gente utilizou neste trabalho para a extração dos compostos, né, aromáticos, ele foi baseado num trabalho desenvolvido por Santos e colaboradores, onde eles utilizaram esse procedimento em microescala para determinação de aromáticos em amostras de material particulado. Então, no presente trabalho, nós otimizamos as condições para aplicá-las a amostras de sedimento para a determinação simultânea dos sulfurados e dos aromáticos, dos HPAs. Então, como é que é esse processo, né? Então, a gente pega lá da amostra de sedimento cerca de 25 miligramas, coloca isso dentro do frasco, pesa, né? Coloca dentro do frasco o extrator, adiciona o solvente de extração, né? O que vai acontecer? Os compostos, os HPAs, né? Os aromáticos sulfurados, eles vão ter, esse solvente, ele tem uma interação com esses compostos, e ao submeter esse processo, esse sedimento, né, adicionar esse solvente no sedimento, esses compostos, eles tendem a migrar para o extrato. Então, depois que isso acontece, a gente analisa esse extrato para a determinação dos compostos nas amostras, né, então. Outra coisa que eu fiquei curiosa é porque, assim, uma coisa básica que a gente aprende, né, na cozinha, inclusive, é que água e óleo não se misturam, por conta da densidade do líquido, se eu não me engano é isso, né, gente? Me ajudem aí, pelo amor de Deus. E aí tem um derramamento de óleo. As manchas, né, elas foram se deslocando com as correntes. Quanto tempo passa e que processo passa para isso virar sedimento, para isso ir para o fundo? O que acontece é que ele vai ficando, essa amostra, né, ela vai ficando na água e ela vai, assim, encharcando, né? E aí isso vai absorvendo água, e daqui a pouco ela, né, se mistura com esse material particulado, enfim, e desce, né? Mas é o que inclusive a gente via, né, nas imagens aí, que a gente via na superfície, ela estava sendo jogada na praia, né? Mas, assim, se ela ficar muito tempo, o percurso natural é esse, que ela fique na superfície, mas se ela ficar muito tempo, ela vai ocorrer esse processo, né, de encharcamento, digamos assim, e depois ela desce. Entendi. Outra coisa que eu pensei, né, é a questão do rio Subaé, que vocês, assim, não encontraram o pirolítico, né, no rio Subaé. Mas essa pesquisa, ela não é, por exemplo, para determinar a contaminação através de metais, de mercúrio, essas coisas. Não. Isso tem um trabalho que o professor Jailson fez, né, com outros alunos, só com mercúrio. Tem também, eu não sei informar agora se é no Rio Subaé, mas eu sei que tem mais do que um, inclusive, com mercúrio na BTS. Porque, assim, tem uma série de questões que envolvem o Rio Subaé, né? Porque aqui em Santo Amaro, na década de 60, teve uma chamada COBRAC, que era a Companhia Brasileira de Chumbo. Então, eles extraíam chumbo do solo.
E aí o material, né? Isso, o meu conhecimento químico disso é de ler os trabalhos, né? Que eles extraíam chumbo e o chumbo ele é quimicamente próximo do cádmio. Então eles tiravam o chumbo, levavam e deixavam essas escoras, esse material que vinha grudado, e que parte desse material era cádmio, e isso era jogado e descartado no rio, e aí teve uma revolução para poder colocar essas pessoas para fechar a fábrica, né, por conta dessa contaminação, um movimento muito grande, e algumas pesquisas, mas todas as pesquisas, quando eu vim trabalhar aqui, que eu soube disso e fui atrás, aí eu achei um material, tem até um mapa do chumbo em Santo Amaro, lá no IFBA tinha um que até desbotou nos corredores. São pesquisas antigas, essa pesquisa mesmo era da década de 80. E aí eu não sei se tem. Eu quero até conversar com o professor Jailson com o tempo sobre isso. Se tem pesquisas mais recentes e que, porque tem a ideia de que tudo em Santo Amaro, né, dentro do nosso campus, por exemplo, o pessoal não deixa até hoje plantar. O ano retrasado, eu fiz um projeto de educação ambiental com os alunos, e para plantar árvores, porque é muito grande a área do campus, mas não é arborizada. Aí eu queria, quer dizer, eu não queria, eu ainda quero fazer uma mata, plantar uma mata e deixar as árvores lá crescendo. Aí eu consegui plantar 70 árvores de porte, né, de grande porte. Nem todas pegaram, mas uma das coisas que disseram, não pode plantar árvore frutífera por conta do chumbo. Eu disse, sim, mas como é que tem chumbo? Sempre tem um pé de jambo lá, que quando os alunos ficam comendo, não sei o que, não come porque vai morrer por causa do chumbo, não sei o que. Então tem essa ideia, né? Alguns colegas até tentaram entrar com um processo para dizer que a gente corria o risco da contaminação de chumbo e querer receber como se fosse recurso de periculosidade, né? Porque está trabalhando num lugar perigoso. Então, tem esse senso comum aqui em Santo Amaro, que Santo Amaro é uma cidade altamente contaminada, que o rio Subaé assim, se você triscar o dedo, você morre, porque da contaminação de chumbo, né? E tem um pouco isso. Não sei se a senhora conhece, você, né? Conhece aquela música de Caetano Veloso, Purificar o Subaé, que é uma música que Caetano Veloso fez, né? Para isso, né? Purificar o Subaé, mandar os malditos embora, evocando as entidades das águas doces, das águas salgadas, para expulsar essas pessoas. E a ideia é que Santo Amaro é a coisa mais, o lugar mais contaminado do mundo, contaminado com chumbo, entendeu? Então, eu não sei, aí, se vocês... Assim, outra coisa que eu queria entender um pouco, quando você diz, eu trabalho com analítica e com cromatografia. O que é isso? O que é química? Me desculpe, Maria, mas eu sou realmente ignorante. Eu queria saber qual é né, o que é química analítica, o que é... Porque é fazer análise e as outras químicas não fazem análise. Sim, talvez, né, a minha apresentação tenha ficado um pouco acima, né, teria que ter sido um pouco mais... Eu posso depois fazer alguns slides, alguma coisa para deixar mais claro, Não, né? meu nível é baixo, meu nível é pior. Não, Se meu filho estivesse aqui, inclusive, que é segundo ano, ele ia dizer, minha mãe tudo, mas eu também, essa área que não é minha, também me sinto da mesma forma. Química, porque dentro da química a gente tem a química inorgânica, a química orgânica, a físico-química e a analítica. Então, por exemplo, a química orgânica, ela estuda os compostos orgânicos, reações, a físico-química estuda a relação, né, da física com a química, os processos que lá ocorrem, e a química analítica, ela está relacionada à determinação das quantidades, né, qualitativa, ou seja, o que tem e quanto tem uma amostra, assim, num ambiente, então, essa química analítica, ela vai trabalhar com quantidades e dizer quanto tem e o que tem, e técnicas, né, instrumentais para fazer essa determinação.
Então, por exemplo, para determinar metais, a gente utiliza, por exemplo, a absorção atômica, que é uma técnica que vai poder dizer quanto que tem, por exemplo, do chumbo, né, numa amostra, né, de Santo Amaro, quanto tem de mercúrio numa amostra coletada. E a cromatografia é uma técnica instrumental que analisa os compostos orgânicos, que são esses aromáticos, né, esses compostos orgânicos que contêm carbono e hidrogênio na estrutura, né, na estrutura principal. A técnica que vai dizer quanto tem e o que tem é a cromatografia. Então, esta técnica é utilizada dentro da química analítica para fazer essa determinação das concentrações.